qual é, afinal de contas, o plano de Deus para o seu povo? Essa é uma daquelas perguntas gigantescas, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, usando o nosso material de base para entender a resposta, sempre a partir de uma perspectiva reformada. Então tá. Para a gente entender essa jornada, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com a ideia de um plano eterno, depois olha para a promessa lá no Éden, investiga a identidade do Messias, entende o preço da redenção e, por fim, a gente vê o cumprimento da aliança. Vamos lá. Certo? Primeiro ponto, um plano eterno. E para a gente começar a entender o que isso significa, a gente precisa partir de uma premissa, uma ideia central do nosso material de base. Para Deus, não existe surpresa. Nada, absolutamente nada, pega ele desprevenido. Pois é, o plano de Deus, ele não é um plano B, uma reação a algo que deu errado. A fonte deixa isso bem claro. A queda da humanidade no pecado, por exemplo, não foi um acidente de percurso que forçou Deus a improvisar. Pelo contrário, tudo isso já fazia parte de um propósito muito maior, um propósito soberano para revelar a glória dele. E olha só essa citação da Confissão de Fé de Westminster que está na tela. Ela é fundamental. É a base de tudo que a gente vai conversar. A ideia de que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Uau! É uma declaração bem forte, né? E é ela que prepara o terreno para a gente entender todo o resto do plano de redenção. Beleza. Se o plano é eterno, como é que ele começou a se manifestar aqui na Terra? Bom, tudo começa com uma promessa. Uma promessa feita bem no início da história, logo depois da queda. Isso é fascinante, porque logo depois do pecado de Adão, no que parece ser o momento mais sombrio da história, Deus faz uma promessa. Ele promete que um descendente viria para esmagar a cabeça de Satanás. É a primeira fagulha de esperança, o primeiro anúncio do Evangelho. Uma promessa de que um redentor estava a caminho, mesmo que o cumprimento dela ainda fosse demorar muito tempo. E o nosso material de base dá um nome para isso, um pacto de graça. Pensa nisso não como um acordo qualquer, mas como um plano formal, deliberado, para resgatar as pessoas do pecado e da miséria por meio desse redentor prometido. Ou seja, de novo, não é um plano B, é a revelação do plano A desde o comecinho. Ok, a gente falou de um redentor, de uma promessa, mas quem é essa figura? Quem é esse redentor prometido? Para responder isso, a gente vai para o Antigo Testamento, que começa a nos dar umas pistas bem importantes, começando com um título bem específico. A palavra é Messias, em hebraico, Meshiach. E o que isso significa? Significa o ungido. No Antigo Testamento, essa ideia de ungir alguém com óleo era super importante. Sacerdotes, profetas, reis, eles eram ungidos. Era um sinal de que Deus os tinha escolhido por uma missão especial. Então, o povo de Israel ficou esperando pelo ungido definitivo, o Supremo. Aí a gente avança no tempo, chega no Novo Testamento e a língua principal muda do hebraico para o grego. E lá a gente encontra outra palavra, Christos. Mas a sacada é que ela significa exatamente a mesma coisa, o ungido. Então, olha que legal essa conexão. Messias em hebraico, Cristo em grego. Significam a mesma coisa, o ungido. E esse é o ponto-chave aqui. Messias e Cristo não são sobrenomes, são títulos. Quando a gente diz Jesus Cristo, estamos dizendo Jesus o ungido, Jesus o Messias, que era esperado desde o comecinho. Ser um ungido tem um significado profundo. Esse título resume toda a missão de Jesus. Ele foi ungido para ser o profeta, o sacerdote e o rei definitivos, o único mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Certo. Jesus é o ungido. Mas ungido para fazer o quê, exatamente? O que era necessário para essa redenção acontecer? E por que era tão importante que ele fosse, ao mesmo tempo, Deus e homem? A missão dele era dupla. Primeiro, viver uma vida perfeita, sem pecado, algo que ninguém nunca conseguiu. E segundo, pagar a penalidade pelos pecados do seu povo, morrendo na cruz. O material de base apresenta isso como a solução para um dilema divino, sabe? A justiça de Deus exige que o pecado tenha uma consequência, mas o amor de Deus quer redimir. Como resolver? A resposta é que o próprio Deus paga a dívida, na pessoa de Jesus. E aqui entra a questão de ele ser Deus e homem. O Catecismo Maior de Westminster explica essa necessidade de uma forma bem lógica. Pensa comigo. Só sendo homem, ele poderia de fato morrer no nosso lugar, nos representar. Mas, ao mesmo tempo,
Só sendo Deus, ele poderia suportar o peso da ira divina contra o pecado, dar um valor infinito a esse sacrifício e, claro, vencer a morte. As duas naturezas não eram opcionais, eram absolutamente essenciais para a missão funcionar. E agora, a gente chega na parte final, o cumprimento da aliança. É aqui que todas as peças desse quebra-cabeça gigante se encaixam. Então, vamos recapitular o que a gente viu. O plano não foi um improviso, ele foi decretado lá na eternidade. O Messias foi prometido ao longo de toda a história. E aí, Jesus, o Cristo, aparece e cumpre perfeitamente a missão. Ele vive a vida que a gente não conseguiu viver e morre a morte que a gente merecia. No fim das contas, a cruz revela duas coisas ao mesmo tempo: a justiça perfeita de Deus e o seu amor infinito. É o desdobramento de um plano único e coerente do início ao fim. E é por isso que a conclusão do nosso material é tão forte. Por meio de Cristo, Deus cumpriu essa aliança eterna de graça. A redenção, então, não é um acidente de percurso, um remendo na história. É a obra-prima de Deus planejada com cuidado desde antes do tempo e executada perfeitamente até o fim. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Se esse plano todo é eterno, se ele foi colocado em movimento antes da criação do mundo, como é que isso impacta a nossa visão do presente? E do futuro? Como isso muda o jeito que a gente encara os desafios e as incertezas da vida? Fica aí para a gente pensar.